Nós estamos nesse vídeo, vamos falar de produtos notáveis para você que está em casa, nessa preparação para o Enem, como estamos num período de quarentena, para você não parar nos seus estudos, foca no vídeo. Então vamos lá. Produtos notáveis. Para falar de produtos notáveis, nós vamos também falar ao mesmo tempo um pouco de fatoração, porque os dois andam praticamente juntos. Quando nós falamos de produtos notáveis, o aluno tem que botar na cabeça que ele vai trabalhar com multiplicação ou com potência, certo? Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença, cubo da soma de dois termos, cubo da diferença de dois termos, são alguns dos produtos notáveis que nós temos. E nós iremos falar sobre eles. Então vejamos o primeiro, quadrado da soma de dois termos. Como é que nós fazemos o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é feito como o quadrado do primeiro termo, a mais b ao quadrado. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muitas vezes nós fazemos isso instintivamente. Mas ele é isso, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí nós temos o quadrado da diferença. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Nós vamos fazer como? Ora, o quadrado da diferença de dois termos, a menos b ao quadrado, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado da diferença, a única coisa que vai ter de diferente do quadrado da soma é o sinal do segundo termo. Você vai mudar o sinal do segundo termo quando for diferença. Então, o quadrado da soma, primeiro ao quadrado mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Quadrado da diferença, primeiro ao quadrado menos o dobro do primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembrando que, quando você fala do produto notável, quadrado da soma, quadrado da diferença, você lembra na fatoração do trinômio de quadrado perfeito, que é essa parte aqui. Essa parte aqui, quando você fatora o trinômio de quadrado perfeito, que seria isso aqui, ó. Isso aqui é um trinômio de quadrado perfeito, isso aqui é outro trinômio de quadrado perfeito. Quando você fatora ele, você volta para a forma do produto notável, quadrado da diferença ou quadrado da soma, ao fatorar o trinômio de quadrado perfeito. Beleza, gente? Então, ao fatorar ele, você volta para a forma original. Muito bem. O outro produto notável que nós vamos falar é produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Ora, como é que é feito isso? E é um produto notável muito utilizado, certo, gente? Preste bem atenção que é um produto notável muito utilizado. Como é que eu faço? A mais B vezes A menos B. Fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso daqui na fatoração é chamado de diferença de dois quadrados, que é o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Você volta para o produto da soma pela diferença. Então, enquanto no produto notável a fatoração faz ele voltar ao que era, ok? Nós vimos aí três casos. Eu falei que nós iríamos ver 5 e depois vamos ver algumas questões que eu selecionei para vocês, ok? Vamos ver os dois últimos casos aqui. Cubo da soma de dois termos. Cubo da soma de dois termos. Por ser menos usado, o cubo da soma de dois termos, por ser menos usado, a gente tem menos facilidade de trabalhar com ele, por ser menos utilizado. Mas não é difícil. Não pense que seja difícil. Não é. É simplesmente menos utilizado. Como é que eu faço o cubo da soma de dois termos? Vai ser o cubo do primeiro termo, cubo do
primeiro termo. Observe que esse eu estou escrevendo a teoria para você fixar melhor na memória. Cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, mais 10 vezes, 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então veja bem, nesse caso aqui eu estou fazendo questão de escrever A mais B ao cubo, pela regra, cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o produto do quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o produto do primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Professor, e o cubo da diferença de dois termos muda alguma coisa? O sinal do segundo termo e do quarto termo. O sinal do segundo e do quarto. O cubo da diferença muda apenas o sinal para menos. Ficaria como então? Vamos fazer as modificações aqui mesmo, sem apagar nada. Primeiro vamos botar cubo da diferença de dois termos. Aqui em cima. Cubo da diferença de dois termos. Aí você tem cubo do primeiro termo, como eu disse, muda o sinal aqui, ó. Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos, então mudei o sinal só aqui, ó, menos o cubo do segundo termo. Então mudou o sinal aqui e aqui. E você tem o cubo da diferença de dois termos. Professor, além dos 5 produtos notáveis que o senhor mostrou, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da diferença e o cubo da soma, tem algum outro produto notável importante? Sim, nós temos alguns importantes. Relação de Steve, cubo da soma de 3 termos. Dentre eles eu enumeraria mais o cubo da soma de 3 termos. Por quê? Pode ser usado lá na geometria espacial, quando você trabalha com a diagonal e a área total de um prisma retangular, certo? De um prisma retangular ou paralelepípedo. Quando você trabalha com a diagonal e a área total do prisma retangular ou paralelepípedo, você vai ter o cubo da soma de 3 termos. Então vamos ver aqui como é que ficaria o cubo da soma de 3 termos. Cubo da soma de 3 termos. Seria o nosso próximo produto notável. Cubo da soma de 3 termos. Aliás, cubo não, desculpe. Quadrado da soma de 3 termos. Quadrado da soma de 3 termos. Quadrado da soma de 3 termos. Nós teremos o quê? Quadrado do primeiro termo, quadrado do primeiro termo, mais quadrado do segundo termo, quadrado do
segundo termo mais quadrado do terceiro termo. Quadrado do terceiro termo. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais duas vezes o primeiro pelo terceiro termo, mais duas vezes o segundo pelo terceiro termo. Então seria o quê? Isso na prática seria A mais B mais C ao quadrado, que seria A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, mais duas vezes A vezes C, mais duas vezes B vezes C. Isso seria o quadrado da soma de três termos. Então esses são os principais produtos notáveis que a gente poderia enumerar aqui. Espero que tenha sido legal para vocês. Um forte abraço desse que vos fala e venha para o nosso curso Matemática. Todas as quintas-feiras, Edifício Eurobusiness, sala 510. Falar com a Ronaira. Isso é um forte abraço do professor Júnior.